Muito bem, agora chegamos à última e muito importante sessão deste nosso encontro. E neste momento tão especial e significativo, vou orar com profunda e sincera devoção por todos vocês, queridos irmãos. Amém. Então quero que escutem com muita atenção por alguns preciosos momentos. E este é um seminário de oração verdadeiramente incrível, repleto de ensinamentos e revelações profundas. Mateus capítulo 12, o que Jesus disse sobre todas essas coisas muito importantes, as orações e a fé. Sente-se, Mateus capítulo 12. Mas os fariseus, ouvindo isso e compreendendo a situação, creram firmemente que este homem não expulsa demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios, o líder dos espíritos malignos. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Se Satanás expulsa Satanás, ele fica dividido contra si mesmo. Mas se eu expulso demônios, versículo 28, pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vós. Assim, os demônios sairão de suas vidas para demonstrar que o reino de Deus veio ao mundo, ou de outra forma. Como pode alguém de fato adentrar na casa de um homem forte e saquear todos os seus bens, se primeiramente não amarrar de forma segura o homem forte? Só então, e somente então, poderá saquear sua casa completamente. Então, quando alguém começa seu caminho como pastor, o que as pessoas não percebem ou talvez não compreendam é que grande parte de suas orações pastorais, aquelas que elevam com tanta devoção, tem a ver com isso. E neste exato momento estou mencionando alguns pastores específicos e muito importantes. Por favor, me lembre disso para que eu não esqueça de forma alguma. Sim, depois deste momento crucial, sim, decidi firmemente ser uma verdadeira máquina de ordenação, dedicando-me completamente a essa importante tarefa e missão. Onde quer que eu vá, eu ordeno. Sim. Amém. Agora, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens se primeiro não o amarrar e dominá-lo completamente? Agora, recentemente, o governo dos Estados Unidos, em uma operação cuidadosamente planejada e executada, foi ao Paquistão, invadiu uma casa de forma encoberta e aparentemente matou Osama Bin Laden, que era um inimigo conhecido e perigoso do Zeuá, responsável por inúmeros atos de terrorismo. Antes de fazer isso, eles já tinham identificado a casa que iriam invadir e conheciam a casa. E construíram, tenho certeza absoluta, uma casa muito semelhante. E praticaram diligentemente o que fazer, porque não se pode simplesmente ir à casa de alguém e tirar o homem forte de lá tão facilmente, pois eles sabiam que esta era a porta de entrada principal e o ponto-chave de acesso muito crucial. Quando você entra pela porta, é aqui que você vai. Você sobe as escadas, encontra esta pessoa, encontra aquela outra. Eles sabiam de tudo, caso contrário, não teriam conseguido fazer isso. E eles tinham apenas alguns poucos minutos para realmente fazer o que eles precisavam fazer. Você está me ouvindo? Bom. Então, em nossas orações, uma parte essencial do nosso ser, veja, quando realmente fazemos orações, na verdade, é uma manobra estratégica no reino espiritual. Porque as coisas que você faz quando está em oração incluem amarrar o diabo. Não é apenas rezar a Deus, é amarrar o diabo. É amaldiçoar as coisas que devem ser amaldiçoadas. É abençoar as coisas que devem ser abençoadas. Muito manuseio espiritual no âmbito do espírito. Então, um dos grandes temas da oração, ou coisas a fazer quando você ora, é lidar com o diabo. E para lidar com o diabo, você tem que enfrentar um homem forte que está onde está há algum tempo. E se você não sabe como lidar com um homem forte, não pode vencer. Por isso você vê que para capturar alguém como Osama Bin Laden, eles tiveram que praticar. E se você entrar na internet, verá vídeos de como eles praticaram e o que fizeram.
Eles entraram neste quarto, depois subiram as escadas, depois foram aqui e então atiraram nesta pessoa. Fizeram isso e subiram ao terceiro andar. Depois entraram no quarto e fizeram todas aquelas coisas e até um dos helicópteros deles caiu porque a cauda bateu na parede. E depois acho que havia uma porta que parecia que não era uma porta. Era uma porta falsa. Então eles achavam que não era uma porta, mas era uma porta. Então é realmente muito, muito incrível. Sim. E quero dizer, para lutar eficazmente contra um inimigo formidável, você precisa saber muito, na verdade, quase tudo sobre o diabo. Agora, esse diabo ao qual nos referimos é, na verdade, um dragão antigo e muito poderoso. É uma serpente que se transformou em dragão. Agora, esses animais. Houve mudanças consideráveis e significativas no mundo. Você entende o que eu quero realmente dizer? Desde que ocorreu a terrível maldição e o subsequente julgamento. Por exemplo, as serpentes se moviam ou caminhavam de uma maneira completamente diferente e distinta, com um movimento particular e peculiar antes da maldição divina. Elas mudaram física e espiritualmente de forma significativa desde que Deus amaldiçoou o diabo por enganar a mulher. As pessoas que enganam as mulheres de uma maneira muito astuta e perigosa. O primeiro exemplo do que realmente acontecerá com você é o que importa para Deus quando você ouve a palavra caso pela primeira vez. Por isso, existem homens que se acham especialistas em enganar garotas inocentes. O primeiro exemplo está na Bíblia. Você nunca ouve maldição. Acontece. Eu pergunto à serpente: como você pôde fazer isso? A palavra maldição apareceu pela primeira vez. Assim, ao lidarmos com o âmbito espiritual, devemos saber que realmente há muito mais coisas que ainda não conhecemos e que não podemos ver. Muito mais e outras coisas no âmbito espiritual. E no âmbito espiritual existem arranjos complexos, padrões intrincados e diversas coisas ocultas e sombrias no mundo das trevas. Veja, Satanás, originalmente conhecido como Satanás, não se chamava Satanás. Ele se chamava Lúcifer, que significa literalmente brilho, resplendor, um ser de grande brilho e esplendor. E seu nome foi posteriormente e de forma significativa mudado. Veja o primeiro pecador. Eles não são Adão e Eva. Eles não estavam lá. Já havia um pecador no sistema, um pecador original, um ser que já havia transgredido. Você entendeu? E o que dizer deste pobre pecador que sou eu aqui? Você está aí neste exato momento. Mesmo estando em julgamento, como isso pôde realmente acontecer? Como você foi levado a julgamento? Como ele realmente chegou ao jardim do Éden? Porque a Bíblia diz que os anjos que não guardaram sua dignidade original, ele os lançou no Tártaro. O Tártaro é mencionado apenas uma única vez na Bíblia Sagrada e é um lugar de profunda escuridão. E a Bíblia também diz que esses anjos foram reservados e mantidos na escuridão mais profunda das trevas. Agora, a escuridão a qual se refere, o que realmente não percebemos é que o lugar onde estamos é um mundo puramente físico e completamente tangível. Mas há um lugar e um reino neste vasto mundo em que caminhamos chamado escuridão profunda. Também é chamado de escuridão. Então, há muita escuridão neste mundo. Por isso, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que fomos transportados do poder das trevas. Fomos totalmente tirados do poder da escuridão que está aqui. Aqui há uma escuridão profunda e opressiva. Fomos completamente libertos e transportados deste reino de escuridão que nos aprisionava para o glorioso reino de seu amado Filho.
Isso é uma transferência espiritual profunda que ocorre na alma das pessoas. É por isso que, no livro de Efésios, se ele reservou certos seres em correntes eternas e inquebráveis, e a escuridão é um lugar no reino do Espírito, é um lugar espiritual e também está aqui na terra, neste mundo físico. Então, os demônios foram lançados aqui. Você se lembra? Jesus disse aos seus discípulos: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago que desce rapidamente. Eu mesmo presenciei isso. Eu vi com meus próprios olhos. Quando ele viu antes, ele realmente percebeu que era algo e simplesmente o viu cair ali. Bem naquele exato e preciso momento, ele desceu à terra. Então ele já estava aqui presente e Adão foi criado. A Bíblia diz que quando Adão foi criado, os anjos gritaram com grande alegria e com imenso júbilo. Os anjos já estavam no sistema. No livro de Jó diz que os anjos gritaram de alegria quando Deus criou os céus e a terra. Então Adão não foi o primeiro pecador. E este ar não é o único lugar onde podemos encontrar isso. O que estamos vendo é realmente fascinante. Existe um reino, mas não sei como descrever isso juntos, porque somos humanos físicos, então não é fácil imaginar que existam reinos aqui. É por isso que ele o chama de príncipe das potestades do ar, ou seja, ele diz que não lutamos contra carne e sangue. Efésios 6, versículo 12. Coloque-o para cima. Contra os governantes das trevas deste mundo? Sim, contra os espíritos malignos que habitam nas regiões celestiais. A escuridão neste mundo. É com isso que estamos lidando. Existe um reino ou um lugar chamado trevas neste mundo em que atualmente nos encontramos. E esse é um reino no qual Satanás tem caído e para o qual ele foi lançado. Então estamos cercados. Você está aí ou há trevas. Portanto, mesmo que estejamos fisicamente presentes em Vanuatu, há um reino de trevas deste mundo, ou seja, as trevas de Vanuatu. E nessas trevas estão esses poderes. Sim, e eles também estão presentes e ativos no mundo, participando de suas complexidades e eventos diários. Então, o que realmente acontece é que esses poderes malignos e sombrios que estão operando nas profundezas das trevas deste mundo, certo? Não conseguem fazer muita coisa significativa. Por exemplo, se eles quisessem mover este púlpito físico e sólido, eles simplesmente não conseguiriam realizar tal feito. Veja, porque este também é um reino que Deus criou. É um reino físico. Você não pode fazer muita coisa aqui, a menos que também seja físico. Você precisa se tornar verdadeiramente físico, e somente os seres humanos, neste sentido mais profundo, são realmente físicos. Por isso somos de grande interesse para eles. Eles querem conseguir alguém para realmente poder te alcançar e estar com você o tempo todo. Sim, e eles de fato te usam e vão te dizer: pegue o alto-falante e faça isso. Faça isso exatamente. E foi exatamente isso que fizeram quando conseguiram Adolf Hitler. Eles o pegaram e o usaram. E é por isso que Satanás está extremamente interessado em homens de autoridade, pessoas que têm poder, especialmente poder secular, para usá-los para fazer coisas. Você está aí? Então, na verdade, você não pode vir a Vanuatu e fazer absolutamente nada, a menos que lide diretamente com o homem forte que está aqui neste lugar. Você não pode vir a estas ilhas e fazer nada, a menos que lide com o homem forte. Caso contrário, ele manterá seus bens. E seus bens são as pessoas que ele mantém em padrões de escuridão por toda parte.
Então, um homem espiritual, quando chega, sabe que há coisas ali. Sabe, um dia, enquanto eu estava viajando pela Malásia, me designaram um hotel e quando finalmente consegui entrar no quarto que me deram, entende? Pude sentir um desconforto estranho e peculiar. Eu não me sentia completamente confortável ou à vontade naquele quarto. E até hoje não consigo entender exatamente por que me senti assim. Então, de repente, meus olhos se abriram completamente e vi alguém sentado em uma das cadeiras da sala, ali mesmo. Sim, na verdade, havia também uma outra pessoa presente na sala, especificamente porque a sala, de fato, tinha duas partes distintas, onde fica a cama e onde ficavam as cadeiras. E eu estava onde as cadeiras estão. E vi o cara sentado ali, sabe? E imediatamente, num instante, soube com total clareza porque eu não me sentia confortável exatamente naquele lugar. Sim. Então as pessoas que me colocaram ali me perguntaram: Espera, você está bem? Eu disse: Estou bem, porque não entendia por que acreditam nessas coisas. Ninguém. Mais tarde me disseram que John Guicho foi levado para um quarto no Japão e que também havia algo estranho naquele quarto e ele não conseguiu ficar lá por muito tempo. Há muitas coisas nos quartos, nas casas. Sim. E nos diversos lugares, nas frondosas árvores e em todo e qualquer lugar. Às vezes, em uma determinada área, você pode encontrar cachorros de rua deitados tranquilamente na rua, sem lar nem dono. Às vezes você pode ver até 15 cachorros, todos estão deitados ali, no âmbito do espírito. Há ruas, caminhos, portões e rodovias. E há criaturas que vivem nesse reino de escuridão. Os governantes da escuridão. Veja, as pessoas veem os governantes da escuridão. É como uma linguagem poética, não é um poema. É um reino e um lugar chamado escuridão. Ele nos libertou do poder dessa coisa e nos transportou para o glorioso reino do seu Filho amado. Mas essas coisas estão lá e têm um motivo, e há uma razão para estarem lá. Sim. Por isso, quando Jesus veio, eles reconheceram: você veio para nos julgar. Quando o viram, não conseguiram acreditar que o Filho do Homem fosse o motivo de sua surpresa, pois não esperavam que ele passasse por Belém. Quero dizer, como é nascer em um lugar humilde. Se você realmente quer surpreender o diabo, então seja verdadeiramente humilde. Sim. Se você realmente quer surpreender o diabo, seja humilde. Sim. Ei, quando viram Jesus, eles o reconheceram imediatamente. E eles o conheciam muito bem desde aqueles tempos antigos, desde muito tempo atrás. E assim como os prisioneiros mudam e se transformam, recentemente ouvi falar de um indivíduo que esteve detido por um período considerável, mais de 20 anos, e que finalmente foi libertado. Ele saiu da prisão e, com grande alívio, conseguiu retornar para o seu lar, para a sua casa, após todo esse tempo de reclusão. É uma pessoa completamente diferente. Há mudanças significativas até mesmo na sua personalidade e em como você se vê depois de longos 20 anos em uma prisão americana. Você nunca mais será o mesmo. Então, quando você começa a orar, deve saber que todas essas forças estão realmente presentes ali. Então, eu vi aquele quarto. Um dia eu te contarei. Deus sabe o fundamento. Eu estava deitado na minha cama e algo dizia: olhe para a direita. Quando olhei para a mesa, havia um macaco ali. Sim, um macaquinho. Era um espírito maligno. Você sabe, muitos dos espíritos malignos que são mencionados na Bíblia Sagrada são, na verdade, animais. Por exemplo, as serpentes. Veja o livro de Apocalipse, no seu capítulo 18. Toda a Babilônia caiu e se tornou totalmente a jaula e um refúgio de todo tipo de criatura impura. Moscas, leões. No Apocalipse, no livro sagrado do Apocalipse, está escrito: eu vi 3 sapos que pareciam demônios ou espíritos malignos. Eles eram demônios, mas eram sapos no reino espiritual. Você está me ouvindo? Oh, sim.
Isso é, você nunca verá esses sapos na vida real. Ele está no reino das trevas. Isso se chama escuridão. Então não sei como funciona. Por exemplo, o quão perto você está, Có. Essas coisas podem sair das trevas e vir até você. Mas o que eu sei é que eles querem você. Eles te veem como uma morada. Eles te veem como uma casa. Ele disse, quando um espírito maligno sai de uma casa, ele procura voltar. Então, quando ele te vê andando, ele olha para você e diz, que casa bonita. Que casa bonita. Quando vê uma garota bonita, ele olha para ela e diz, que casa bonita. Vamos nos cuidar? E muitas vezes eles tentarão entrar em você por algum dos seus orifícios. Sim, por algum dos seus sentidos, seja pelos seus ouvidos, seus olhos, sua boca ou qualquer um dos orifícios do seu corpo. Por isso, quando as garotas tiveram muitos parceiros sexuais, não são apenas propensas ao câncer de colo do útero, mas também a outros espíritos malignos. Porque cada pessoa com quem se relacionam traz algo consigo. E há uma interconexão e comunicação íntima. Vocês estão me ouvindo? Certo, já estou quase terminando completamente, porque esta é a última sessão que temos. No âmbito espiritual, é onde realmente reside o verdadeiro e essencial grande poder. E este é o reino das trevas. E você deve vencer a batalha lá. Por isso, quando Jesus foi ao deserto jejuar e orar por 40 dias, nunca ouvimos um único tema de oração. Jesus não orou pelo crescimento da igreja, nem por sabedoria. Só ouvimos falar dele lidando com o diabo durante 40 noites. Ele estava lidando com o diabo. Me diga, qual foi o tema de oração que Jesus orou no deserto durante 40 dias e 40 noites? Ele estava enfrentando o diabo e as tentações do diabo. Ele nunca orou por sabedoria nem por nada disso. Ele estava enfrentando o diabo. Muitas vezes, no âmbito do espírito, quando você começa a falar em línguas, você está enfrentando o diabo sem saber o que está fazendo. E então as coisas começam a se soltar. As coisas começam a se soltar. As coisas começam a se soltar. E aquilo que te mantinha preso começa a perder o controle sobre a sua vida. As almas que queremos encher em nossas igrejas em Vanuatu e nessas ilhas, todas estão sob o domínio de demônios. Um dia um pastor estava pregando. Ele estava de pé no púlpito assim. Agora, ele já estava pregando ali, acho que por uns 5 dias. Então ele viu um homem. Quando você olhava para o homem, ele estava fazendo algo assim com o rosto. Era como se o homem... Sim, ele estava como se tivesse espasmos. E ele estava, sabe, parecia um pouco confuso e como se estivesse tonto. Como se não conseguisse manter o equilíbrio. Então ele o via todos os dias. Ele o via todos os dias. Ele só ficava sentado ali, tranquilamente. Ele estava no culto religioso, mas em um desses dias, os olhos do pastor se arregalaram. E sabe o que ele realmente viu naquele exato momento? Sabe quando você tem um bebê pequeno e adorável sentado confortavelmente no seu ombro, com as perninhas penduradas bem aqui? E então a criança. Então a criança pode, normalmente, segura suas mãos macias e pequenas com muito cuidado e ternura. Mas neste caso, ele viu um macaco. E o macaco tinha mãos compridas, então estava sentado no ombro do homem. E o macaco colocou a mão sobre a cabeça, assim. Então esse era o homem que estava ali. Era como se ele não estivesse bem, estava confuso. Era um espírito no reino espiritual. Seus olhos se abriram e ele viu. E aquela coisa o agarrou firmemente e apertou sua cabeça com força. É por isso que ele estava naquela condição lamentável. E então ele chamou o homem e ordenou que o espírito maligno saísse dele. E imediatamente. E a coisa pulou do ombro do homem e caiu no chão. Sim. E ele disse, ande. E a coisa caminhou. Saiu até o centro da cidade grande. Essa é outra história. No âmbito espiritual, há muitas coisas acontecendo. Uma vez estive em um hotel na Alemanha. Sabe, nesses países ocidentais, os demônios foram liberados. Eles se sentem livres lá. É como alguns países, veja, há muitos cachorros.
Em outros países não há cachorros, mas eles os comem. Uma vez preguei em uma cruzada, eles têm um festival onde matam cachorros. Se você é um cachorro, está acabado. Eles têm um festival onde matam todos os cachorros. Eles são sacrificados. Mas em alguns lugares os cachorros nunca serão mortos. Aqui eles têm cachorros. Aqui comem cachorros. Sim. Lidar com o inimigo é muito, muito importante, de fato, porque você está lidando diretamente com o poder das trevas e a necessidade realmente premente de ter uma vitória completa e sempre sobre o poder das trevas. O poder das trevas assim também, e é por isso que... Então aqui há um reino de trevas e um reino de luz. Sim. Um reino de trevas e um reino de luz. Então esse reino das trevas contém todas essas diversas criaturas. Sim. E assim, a partir de agora, uma pessoa que não ora não vai ter as vitórias necessárias. Mas eu realmente creio que Deus está te dando as grandes vitórias e as bênçãos necessárias em nome de Jesus. Amém. Então eu quero nomear alguns pastores. Podem vir à frente, por favor? Fipe, por favor, levante-se e os guie. Diga a eles. Mostre a eles exatamente o que fazer. Deixe-os ficar bem aqui. Tudo bem. Então estes são Wilson, Victoria, Douglas, Pano, Harry e, obviamente, pessoas dedicadas e comprometidas. Tudo bem? Estenda sua mão para eles, mostrando o seu apoio e bênção. Estes são formalmente designados como pastores na igreja, assumindo importantes responsabilidades espirituais e de liderança dentro da comunidade de fé. A partir de hoje, estes são, de fato, os primeiros e verdadeiros pastores de Vanuatu. Pastores locais da igreja. Pai Celestial, obrigado por todos esses homens e por todas essas mulheres. Abençoe-os e unja-os, por favor, com a tua maravilhosa graça e use-os poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Estamos agradecidos, Senhor, porque tu realizaste uma grande obra em Vanuatu e levantaste uma equipe de pastores que fará grandes e maravilhosas façanhas. Alguns deles serão corajosos missionários. Alguns deles irão para outras ilhas e trabalharão para Jesus. Pai, obrigado pela tua orientação, tua ajuda e tua bênção. Enquanto imponho as mãos sobre eles, Senhor, peço que toques suas vidas e os uses poderosamente. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele orou com uma sincera ação de graças. O Pai e eu agradecemos ao nomear estes como pastores, líderes, anciãos e obreiros. Abençoa-os e permite que seu ministério e sua vida vão de graça, de glória em glória, nunca diminuindo, mas sempre aumentando. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por tê-los ordenado ao ministério, por contar com os fiéis e colocá-los em seu valioso e dedicado serviço. Te agradecemos, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém. Deus te abençoe. Vire-se, vire-se. Senhoras e senhores, estes são seus novos pastores. Parabéns a todos. Aproximem-se e estendam as mãos para parabenizá-los calorosamente, expressando suas mais sinceras felicitações por essa conquista tão significativa. Permitam que sintam o apoio e o reconhecimento de todos vocês. Agora, que a graça divina e as mais abundantes bênçãos desçam sobre cada um de vocês, guiando-os em seus caminhos futuros e enchendo suas vidas de prosperidade e paz com a bênção de Deus. Peço gentilmente que, uma vez que tenham terminado de expressar seus votos de felicidades e compartilhado este momento de celebração, retornem tranquilamente aos seus respectivos lugares, preparando-se para o que está por vir nesta ocasião memorável.
Agora só quero impor as mãos. Não tiraram uma foto comigo? Bem, você realmente quer que eles façam isso? E então coloque uma das cadeiras bem no meio. Quero impor as mãos. Então, qualquer pessoa que queira que eu ore por você, por favor, forme uma fila aqui. Comecem deste lado. Formem uma fila, por favor, ajudem para que possamos fazer isso. Qualquer um. Talvez só venham porque há pessoas que talvez não queiram. Não tão perto para que eu possa descer. Por favor, apenas uma fila. Só uma fila. Uma única fila. E depois dessa, a próxima fila. Estenda suas mãos e deixe-me orar. Quero ouvir. A Bíblia diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então eu só quero impor as mãos, e depois disso virá a próxima fila. Amém? Levante suas mãos. Quando eu colocar as mãos sobre você, não vá. Eu direi quando você pode ir. Obrigado, Jesus. Oh, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu poder. Pobre. Obrigado pelo teu poder. Em tempos de pequena dificuldade, obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Teu poder em nome de Jesus. Próxima fila. Às vezes e as dúvidas persistentes e o medo avassalador tentam constantemente roubar nossa paz. Eu vou lá agora. Correrei diretamente e sem hesitação para você, e correrei com grande velocidade e determinação para o seu lado, e então deixarei completamente de lado todas as minhas preocupações e aflições deste mundo terreno e seus cuidados mundanos. Obrigado, Senhor, pelo seu imenso poder e infinita graça. Gostaríamos de agradecer profundamente. Você faz? Cavaleiro 1. Sim. Obrigado pelo Obrigado seu grande poder. Em nome de Jesus. Eu sei que você é o mesmo pecado amaldiçoado. que eu sou a menina dos seus olhos. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo verdadeiramente e por me amar tão profundamente e com um amor tão incondicional e grandemente verdadeiro, sempre e eternamente. Você deu sua preciosa vida. Às vezes meu coração realmente quer se separar completamente do imenso amor que sinto por você. Vou deixar isso acontecer. Agradecemos sua paciência. Obrigado pela sua bênção. Senhor, obrigado pela sua bênção. E eu corro a toda velocidade em direção ao destino. E portanto é assim mesmo. Vou deixar de lado todas as preocupações deste mundo. Muito obrigado por tudo, por se apaixonar por você, de verdade. Isso é o que realmente importa na vida fluindo. Eu vou simplesmente jogar fora todos os problemas deste mundo para sempre. Apaixonar-se por outra pessoa, rezando para se apaixonar. Apaixonar-se profundamente. Apaixonar-se por um amor verdadeiro. Obrigado. Bendito Senhor, obrigado. Para Ele agora e sempre em nome de Jesus. Lembro-me claramente de você dizendo que nunca
Apenas deixe ir todas as preocupações e ansiedades deste mundo. Apaixone-se por si mesmo novamente, com sua essência, com seu ser. E eu vou jogar fora todos os problemas e dificuldades deste mundo. Eu vou me apaixonar por você, com seu espírito, com sua alma. Ó Jesus! É tão incrivelmente fácil e verdadeiramente lindo se apaixonar profundamente por você, sim, completamente. Eu sei que você fala muito sério. Eu entendo perfeitamente bem. Eu sou a menina dos seus olhos, amorosa, muito carinhosa, cheia de amor e de ternura. Eu dei a minha vida por você, Jesus. Muito obrigado. Às vezes meu coração, com uma intensidade profunda e avassaladora, simplesmente anseia por se partir pelo imenso e sincero amor que sinto por você. Simplesmente vou deixá-lo se partir por completo. Sim, vou correr agora mesmo, neste exato instante, para você e simplesmente deixar de lado as preocupações para te agradecer profundamente pelo grande esforço que você fez. Transmissão do teu poder, teu homem. Apaixonar-se muito profundamente por alguém. Eu simplesmente vou fazer isso. Desfaça-se completamente dos problemas deste mundo terreno. Vou me apaixonar profundamente por você, sem reservas de corpo e alma. Vamos deixar de lado todas as preocupações e aflições deste mundo. Estou me apaixonando por você de novo, completamente, mais uma vez, com todo o meu ser. Simplesmente vou jogar fora todos os problemas e preocupações deste mundo, sem hesitação. Apaixonar-me por você é o que realmente quero e desejo de todo o meu coração e alma. Por favor, levante as suas mãos agora, Pai. Obrigado por todos que vieram. Eu os abençoo, Senhor, e abençoo a igreja, que a maldição diminua. O verdadeiro e supremo poder realmente pertence a Deus. Obrigado, Jesus. O poder absoluto e divino pertence somente a Deus. O poder eterno e imutável pertence a Deus. Receba o poder do Senhor. Onde você está agora, Senhor? Onde posso realmente te encontrar? Você deve estar completamente em mim, no meu ser mais íntimo. Qualquer. Muito obrigado. Finalmente te encontrei. Você deve estar lá dentro. Muito obrigado, de verdade, por tudo. Correto? Sim. Eu quero sempre ao meu lado. Sinto você. Ou então sim. Eu realmente quero acreditar. Próxima fileira, por favor. Experimente agora sua presença poderosa e autêntica comigo. O Senhor, meu Deus, que está presente no meio de vocês, é um Deus verdadeiramente poderoso e majestoso. Ele tem o poder de te salvar completamente e se alegrará sobre ti com imensa alegria e grande júbilo, celebrando tua presença com um amor eterno. Deus está no meio de ti. Ele descansará em seu amor por ti e se alegrará sobre ti com cânticos. Ele se unirá à empresa. Oh, sim, absolutamente. Estou completamente de acordo com o que você acabou de dizer. É uma verdade inegável e acho que é muito precisa. Obrigado pelo seu grande poder. Isso está fluindo abundantemente. Jesus, obrigado pelo seu amor. Que poder. Que presença imponente e majestosa. Às vezes, onde quer que eu vá, por favor, não vá comigo, por favor, não me siga, por favor, não me acompanhe. Verso Eu quero ir para o mesmo lugar. Não quero ter nada em que você não esteja diretamente envolvido. O Senhor teu Deus está verdadeiramente no meio de ti. Ele é um Deus poderoso e grandioso, um Salvador que te fortalece, que te dá a vitória. Ele salvará, Ele fará isso sem nenhuma dúvida. Ele se regozijará sobre ti. Deus se regozija no meio de quem? Ele encontrará um profundo e tranquilo descanso no imenso amor que o envolve e com uma alegria transbordante continuará entoando suas melodias. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado porque para onde quer que eu vá, a cada lugar para onde me dirijo, em cada lugar onde me encontro,
Quero sentir a imensa e reconfortante presença de Deus. Desejo profundamente que Ele esteja de pé bem ao meu lado, sempre presente, de pé bem junto a mim, acompanhando-me em cada passo do meu caminho, em todos os momentos, em cada instante, a cada passo, a cada instante. Muito bem, este é o último grupo. Ninguém mais depois disso. É o último. Este é o único último. Ninguém mais depois disso. Venha para. Obrigado. Uma saudação muito cordial a todos vocês. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção e presença. Obrigado. Eu te beijo. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Todos de pé, por favor. Todos de pé. Todos de pé. Levantem as mãos. Vamos rezar. Pai Celestial, obrigado pela maravilhosa igreja em Vanuatu e pela boa e significativa obra que foi realizada aqui. Nós te louvamos profundamente e te agradecemos imensamente porque nos levas de vitória em vitória, de glória em glória, de honra em honra continuamente. Abençoa a obra, abençoa o pastor, abençoa o pastor, abençoa o pastor. Unge-o e usa-o, envia-o daqui. Que ele seja uma graça abundante com o teu imenso e divino poder. Usa-o como uma luz em meio à profunda escuridão, que a escuridão nunca possa realmente compreender e que não a domine. Que a escuridão seja vencida pela luz que virá desta grande e divina bênção. Deus poderoso, Que permanece forte, elevado e grandioso sobre as terras, faze-o florescer, prosperar e tornar-se muito grande em nome de Jesus. Obrigado pela tua bênção. Abençoa todos aqueles cujas mãos estão levantadas. Aos que não estão aqui, abençoa-os também. Abençoa todas as famílias. Abençoa a igreja para que floresça. Que a maldição diminua e a bênção substitua a maldição. Te dou graças, Pai. E abençoa a igreja e a todos os meus filhos aqui. E deixo a vossa paz aqui, a paz do Senhor, para que esteja aqui, para que aumente, para que floresça. Não haverá falta total, nem pobreza, nem necessidade alguma aqui pela poderosa graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus